Olá, eu sou Thaís Dapper, terapeuta integrativa, e hoje eu vim conversar com vocês sobre a origem das doenças segundo a medicina tradicional chinesa. Você sabia que existe diferença das causas das doenças segundo a medicina oriental e a medicina ocidental? Se você tem interesse, me acompanhe nesse vídeo. Então vamos lá. A origem das causas, segundo a medicina tradicional chinesa, são divididas em 3 grupos: externas, internas e mistas. Causas internas estão relacionadas às emoções, que são raiva, euforia, tristeza, preocupação, estado de ficar pensativo, excesso de pensamentos, o medo e o choque. A raiva, ela está intimamente ligada ao fígado e à vesícula biliar, a euforia ao coração e ao pericárdio, a tristeza ao pulmão e ao intestino grosso, a preocupação ao baço e pâncreas, o estado de ficar pensativo, excesso de pensamentos, também está relacionado ao baço e ao pâncreas, o medo está relacionado ao rim e o choque também está relacionado ao rim, porém ele abrange outros órgãos também, como coração, pulmão. Quando eu falo em emoções, essas emoções que eu citei agora, elas não são prejudiciais se elas forem momentâneas ou durarem por algumas horas ou alguns dias. Elas são prejudiciais quando se tornam crônicas, uma tristeza crônica, um estado de preocupação crônico de muitos dias, muitas semanas, e aquele pensamento não sai da cabeça, e aí sim, esses sentimentos vão causando um desequilíbrio nos órgãos que eu falei anteriormente que estão relacionados. E aí, a partir desse desequilíbrio, a pessoa desenvolve algum tipo de doença. Vamos agora às causas externas: clima, bactérias e vírus. O clima seria o vento, o frio, o calor verão, a umidade e a secura. Eu moro no Rio Grande do Sul. Aqui nós temos muita influência em relação ao clima de frio e umidade. Então, quando a gente é exposto a essas temperaturas e a gente não se agasalha adequadamente, não tem uma boa alimentação, algumas horas adequadas de sono, nossa imunidade baixa e nós ficamos mais suscetíveis a esse clima. O pessoal que mora no Rio Grande do Norte já tem muita exposição ao calor verão, que é um excesso de calor, e à secura. Então lá normalmente eles têm mais problemas de pele, conjuntiva, essa parte dos olhos mais ressecadas por conta deste clima. Então, dependendo da região que a gente mora ou está no momento, a gente tem que tomar algumas medidas de proteção. Por exemplo, aqui no sul a gente tem que se agasalhar bem, consumir, principalmente no inverno, alimentos quentes e cozidos, preferir as saladas cozidas agora neste momento. E já lá no Nordeste, ou se a gente está e vai ficar em algum local onde é muito quente e o clima é muito seco, a gente precisa se hidratar muito, não se expor ao sol, se proteger desse sol, dessa influência do calor. Bactérias e vírus tem em todos os locais, né? A todo momento eles estão aí conosco. Eles só vão invadir o nosso corpo e nos causar alguma doença se a nossa imunidade estiver baixa. Como que a gente faz para ter uma boa imunidade? Isso eu já conversei também em outros vídeos aqui. Uma boa alimentação, rica em proteínas, em vitaminas, diminuir a questão dos doces. Tudo que é nutritivo para o nosso corpo a gente deve ingerir. Tem um post aqui também, ali no Instagram, que eu coloquei sobre a pirâmide chinesa, né? Onde eles têm uma indicação aí de alimentos e a quantidade de alimentos que a gente deve ingerir. Exercícios físicos diários, boa noite de sono. Causas mistas. As causas mistas, elas são variadas. Vamos lá então. Constituição debilitada. É aquela criança que já nasce com alguma deficiência física ou mental.
Sobrecarga de trabalho, pessoas que trabalham muitas horas por dia, todos os dias, sem muito descanso, e isso vai debilitando aí a energia e a pessoa fica mais suscetível às doenças. Exercício físico em excesso ou a falta de. O exercício físico em excesso se aplica mais aqui para atletas de ponta, que são aqueles atletas de competição que treinam muitas horas por dia, todos os dias da semana. Então, chega em algum nível de excesso que pode vir a causar alguma doença, então, para essa pessoa. A não prática do exercício físico é a mesma coisa. Quando a gente não pratica algum exercício, a circulação de sangue, a nossa energia, ela fica estagnada. E isso é um motivo, então, para poder desencadear alguma doença nesta pessoa. A atividade sexual em excesso, ela sobrecarrega ali, ou na verdade ela prejudica a energia do nosso rim. As dietas inadequadas, que a gente já conversou aqui, traumas, né, os acidentes, seja da própria altura, uma queda de uma altura maior, um acidente de carro, moto, ele causa no organismo muitos traumas. Então, quanto maior essas lesões, ou quanto maior a gravidade dessas lesões, mais suscetível a doenças posteriores essa pessoa pode ficar. Os parasitas, isso se a gente consome alimento cru, mal lavado, a gente pode vir a consumir um parasita e obviamente, esse parasita vai invadir nosso corpo, ele vai até o estômago, o intestino e vai se instalar lá e lá ele consome o nosso sangue, o que causa então alguma doença nessa pessoa também. Espero que vocês tenham gostado, que tenha contribuído para vocês em algum nível aí, para a gente entender um pouquinho melhor a medicina tradicional chinesa. Até o próximo vídeo.